Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O médico vai te matar, você não está doente. Morador de rua salva milionário de conspiração. O vento outonal soprava entre os prédios de Manhattan como um gemido abafado. Folhas mortas dançavam nas calçadas úmidas, empurradas por transeuntes apressados, indiferentes ao frio, ao cansaço, e ao homem sentado perto da entrada do metrô. Caleb Foster estava lá, naquele banco lascado na entrada do Bryant Park, como fazia todas as manhãs. Vestia um velho casaco militar marrom, grande demais, puído nos cotovelos, cujo cheiro persistente de umidade se misturava ao de asfalto e café derramado. Seu cabelo grisalho e desgrenhado escapava por baixo de um boné roído por traças. Mas seus olhos eram quase perturbadoramente aguçados, claros, fixos, sempre dissecando o mundo. Ele mexia em um relógio de bolso quebrado, cujo funcionamento interno parecia obcecá-lo tanto quanto uma velha lembrança. Ele não era louco. Não mesmo. Só, lúcido demais. As pessoas passavam por ele como um poste de luz ou um hidrante. Invisível. Ele era parte do cenário, uma sombra da cidade. Mas Caleb viu tudo. Cada dia. Cada rosto. Cada detalhe. Ele reconheceu os hábitos, os ritmos, os turnos. O garçom da delicatessen que sempre tirava o avental às 8h32. A mulher do 17º andar que desceu para passear com seu galgo às 9h em ponto. O jovem comerciante nervoso que checou o celular 6 vezes antes de entrar correndo no metrô. E então, naquela manhã, algo deu errado. Um homem. Elegante. Elegante demais. Um terno de 3 peças sob medida em lã cinza escuro. Uma camisa branca impecável. Uma gravata azul marinho com textura sutil. Um casaco preto com gola alta, apesar da temperatura amena. Mas acima de tudo, o visual. Ricardo Whitmore. PDG de Laboratórios Neurotech, uma figura icônica na tecnologia médica de Nova York. Aos 47 anos, ele construiu um império transformando ideias futuristas em produtos concretos, implantes cerebrais capazes de aliviar distúrbios motores, retardar a degeneração neurológica e até mesmo, segundo alguns rumores, amplificar certas funções cognitivas. Mas naquela manhã, o homem não era um conquistador. Caminhava rápido, rápido demais, os olhos esquadrinhando o espaço atrás de si, o maxilar cerrado, a mão direita agarrada ao quadril, como se tentasse manter o próprio corpo ereto. Caleb franziu a testa. Esse cara esbanja medo. Ele sussurrou seguindo a silhueta dela com os olhos. Richard chegou ao meio do parque. Seu passo diminuiu. Ele cambaleou. Parou de repente. Folhas rodopiavam em torno de seus sapatos engraxados. Então ele desmaiou. Mãos nas têmporas. Respiração irregular. Pele pálida. Senhor? Senhor! Gritou uma mulher. Alguns transeuntes se amontoaram, pegando seus celulares. Alguém pediu socorro. Outra pessoa se curvou sobre ele. Mas Richard parecia perdido, preso em um mundo interior opaco, com o olhar fixo no céu como se pudesse ver além. Caleb, enquanto isso, se levanta sem dizer uma palavra. Ele se aproximou lentamente, com as mãos estendidas. Havia uma espécie de calma em seu andar, quase um distanciamento cirúrgico. Colocou a mão no ombro de Richard. O toque foi leve, mas firme o suficiente para trazê-lo de volta à realidade. Não vá ao hospital. Ele respirou. Richard olhou para ele, atordoado, tentando reconhecer o rosto barbudo e cansado à sua frente. Se você entrar lá, não sairá vivo. Antes que Richard pudesse falar, uma sirene soou. Uma ambulância chegou ao final da rua. 2 paramédicos saltaram, seguidos por 2 homens de terno escuro, agentes de segurança médica particulares. Um deles se dirigiu a Richard, profissional mas autoritário. Senhor Whitmore, o senhor não se sentiu bem. Dr. Ayes está esperando por você na clínica particular na rua 73. Atenderemos você imediatamente. Por favor, mantenha calma. Naquele momento, Caleb recuou lentamente, erguendo as mãos como se quisesse mostrar que não era uma ameaça. Ele desapareceu nas sombras como uma silhueta teatral, mas antes de desaparecer, gritou com uma voz clara, forte, quase ríspida. Este médico vai te matar. Você não está doente. Você está sendo manipulado. Um silêncio pairou sobre o grupo. Um dos paramédicos trocou um olhar preocupado com o guarda-costas. Richard, ainda atordoado, encarou o morador de rua, sentindo como se já o tivesse visto em algum lugar antes. Ou talvez, sempre o tivesse esperado. Caleb foi embora sem olhar para trás, engolido pela multidão. Mas as palavras permaneceram. Como uma fratura na realidade. Como uma mensagem codificada.
E Richard Whitmore, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que algo estava errado. Não com ele ponto ao redor dele. Richard, contra toda a lógica, recusou a hospitalização. Os paramédicos surpresos insistiram, lançando olhares cúmplices aos guarda-costas. Mas ele os interrompeu, num tom firme e inesperado. Eu disse não. Estou bem. O silêncio era tenso. Ele pegou o celular, ligou rapidamente para a assistente e num tom gélido ordenou: cancele a consulta com o Dr. Reis, por tempo indeterminado. Essa decisão, tomada em meio à confusão mental, deixou todos ao seu redor perplexos. Sua secretária pessoal recebeu 5 ligações do Conselho de Administração na hora seguinte. Vários membros do conselho exigiram uma reunião de emergência, mas Richard cortou todas as comunicações. Naquela noite, numa luxuosa suíte no último andar do Whitmore Grand, um hotel discreto de propriedade de uma de suas empresas, Richard sentou-se sozinho em frente à janela saliente, observando as luzes de Nova York. Ele não conseguia dormir. Em sua mão, uma caixa de medicamentos prescritos por Reis, ele nem ousava mais tocá-los. Algo dentro dele havia mudado. Não um lampejo de genialidade, não, mas como uma intuição visceral, como um antigo mecanismo interno finalmente despertado. Ele fez 2 ligações. A primeira para um ex-detetive do FBI que virou investigador particular, Elliot Crane, especializado em casos de espionagem industrial. A segunda, mais difícil, era trazer Caleb Foster, o morador de rua no parque. Caleb entrou na suíte 2 horas depois. Seu casaco ainda cheirava a poeira e a rua, mas seus olhos brilhavam com um brilho calmo e metódico. Ele não parecia nem impressionado com o luxo nem com a estatura do homem à sua frente. Como você sabia? Perguntou Richard, servindo 2 copos de uísque, um dos quais permaneceu na mesa. Eu trabalhava com neurobiologia. Antes que a vida me destruísse, respondeu Caleb. Seu olhar, sua pupila, não é a doença. É uma indução química, um medicamento de controle. E seu próprio médico é a causa disso. A Reis. Não, ele é meu amigo. Ele estava comigo quando eu estava começando. Ele cuidou da minha irmã. Exatamente. Esse é o problema, respondeu Caleb sem levantar a voz. Eles só te traem se estiverem por perto. Richard franziu a testa. Levou o copo aos lábios, mas imediatamente o abaixou. Seu coração batia mais rápido. Continuar. Caleb sentou-se, pegou um caderno de couro gasto e o colocou delicadamente sobre a mesa de vidro. Abriu-o com gestos comedidos. Dentro havia páginas rabiscadas em tinta preta, diagramas de implantes em miniatura, seções anatômicas do cérebro humano e notas técnicas. Trabalhei em um projeto secreto, secretamente financiado por um conglomerado farmacêutico. O protocolo IV, uma tecnologia de implante cerebral, derivada dos aparelhos neurológicos que você está desenvolvendo, mas com um propósito muito diferente: influência comportamental remota. Ele colocou uma página na frente de Richard, um diagrama mostrando um implante conectado a áreas específicas do córtex pré-frontal, com legendas como redução do livre-arbítrio, resposta obediente estimulada e neutralização da vontade crítica. Eles queriam soldados obedientes, líderes maleáveis, CIOR dóceis. Quando tentei dar o alarme, fui diagnosticado com esquizofrenia. Perdi minha cátedra, meu diploma, minha família. Ninguém mais queria me contratar. E foi assim que eu fui do laboratório para a rua. Richard ouviu sem interromper. Suas mãos tremiam. Finalmente pegou o copo e tomou um gole. O que você está sentindo, continuou Caleb, não é uma doença. Você está faz de contar que você está perdendo o equilíbrio. Mas seu cérebro está começando a reagir a uma substância. Uma droga desreguladora. Ela te torna vulnerável, impressionável. E acima de tudo, suspeito aos olhos do seu próprio conselho. Recebi um memorando do comitê há 3 dias. Eles estão preocupados com minhas decisões recentes. Querem uma auditoria psiquiátrica independente. Achei que fosse uma formalidade. Não, Richard. É uma morte leve. Uma demissão planejada. Richard levantou-se abruptamente e caminhou até a janela saliente. Agarrou-se à borda, tentando conter o pânico crescente. Então virou-se lentamente. Quem está por trás de tudo isso? Caleb fechou o caderno lentamente. Um velho conhecido. Vitrex Corp. Aqueles a quem você recusou a fusão. Essa recusa te contratou. Era o seu limite. E eles querem que você ceda. Se não puderem comprar você, eles vão quebrar você. Mas não matando você. Fazendo você passar por louco. Um silêncio pesado caiu sobre a suíte. As luzes de Manhattan pulsavam ao longe, como um eletrocardiograma. E agora?
Perguntou Richard com a voz rouca. Caleb olhou para ele por um longo tempo. Pegou o caderno, guardou-o no bolso interno do casaco e disse em voz grave: agora voltamos à fonte. E provamos que eles já começaram a programar você. Mas você terá que ser rápido. Eles não lhe darão uma segunda chance. Richard contatou o Dr. Hayes sob o pretexto de simplesmente querer um check-up. Ele não estava sozinho. Caleb, seu ex-assessor jurídico, o esperava em um carro sem placa, estacionado não muito longe do consultório. Richard usava um microfone escondido na camisa, um pequeno dispositivo capaz de gravar em alta qualidade. A consulta transcorreu em aparente calma. O consultório estava banhado por uma luz suave, relaxante, quase anestésica. O Dr. Hayes, um refinado sessentão, pareceu preocupado assim que Richard entrou. Você está doente, Richard, disse ele com um suspiro, sentando-se à mesa. Está estressado, agitado e faltando ao trabalho. É melhor você descansar. Richard não disse nada. Assentiu lentamente, fingindo aceitar. Vamos colocá-lo sob supervisão médica. Hayes continuou com um sorriso fingido. Você verá, ficará aliviado por não ter que tomar mais decisões. Foi então que tudo mudou. Na gravação, uma voz pode ser ouvida claramente ao fundo. Uma voz feminina. A de Madison Kerr, vice-presidente da Vitrex Corp. Ela parecia estar falando de outra sala, mas a porta estava entreaberta. Certifique-se de que ele seja diagnosticado como instável até sexta-feira. Caso contrário, o conselho ficará chateado. O silêncio que se seguiu no escritório foi mais revelador do que 1000 palavras. Hayes não reagiu, o que demonstrava que não estava surpreso. Ele sabia. Ele obedeceu. Richard, ainda impassível, encerrou a consulta. Agradeceu ao médico, apertou-lhe a mão calmamente e saiu do consultório. Menos de 2 horas depois, ele e Caleb entregaram a gravação a um jornalista freelancer do meio de comunicação Ponto Diário do Watch Dog, conhecida por suas investigações intransigentes. Seu nome, Elise Navarro. Elise e sua equipe trabalharam a noite toda para autenticar a gravação. Especialistas em áudio confirmaram a identidade das vozes e a veracidade da fita. O caso foi esclarecido menos de 48 horas depois. As palavras #Portão Vitmore e #Golpe Médico inundaram as redes sociais. No X, TikTok e YouTube, milhões de internautas compartilharam a gravação legendada. Os comentários chegaram aos montes. Eles queriam fazê-lo parecer louco? Uma tentativa de golpe corporativo. Espero que essas pessoas acabem na prisão. Um comitê de emergência do Senado foi convocado. Senadores do Comitê de Ética e Saúde Pública exigiram respostas. As intimações foram enviadas no dia seguinte. O Dr. Hayes foi preso em sua residência particular na Flórida. Seu computador, telefone e registros médicos foram apreendidos por agências federais. O Conselho Médico suspendeu imediatamente sua licença enquanto aguardava a investigação. Madison Kerr, por sua vez, inicialmente tentou negar qualquer envolvimento, mas as evidências eram esmagadoras. Sob pressão e correndo risco de processo criminal por conspiração, abuso de poder e manipulação médica, ela acaba de admitir a existência de um plano estruturado para declarar Richard mentalmente inapto, numa tentativa de tirá-lo da liderança da Vitrex Corp. Seu depoimento causou um verdadeiro terremoto no mundo dos negócios. Dezenas de executivos da empresa foram interrogados. Vários membros do conselho de administração da Vitrex Corp. foram suspensos. As ações da empresa despencaram 18% em poucas horas. Quanto a Ricardo, ele recebeu enorme apoio público. Seu retorno foi saudado como uma vitória da verdade contra poderes invisíveis. Mas ele, profundamente ferido, mais lúcido do que nunca, declarou: tentaram roubar minha mente, mas despertaram minha força. Algumas semanas depois, um silêncio respeitoso reinava na grande sala de vidro do Instituto de Inovação de Nova York, lotado naquela manhã com jornalistas, cientistas, estudantes e vereadores. Os flashes disparavam, mas não de forma intrusiva, a multidão aguardava, imersa no momento. No palco, em pé em seu sóbrio terno preto, Ricardo Whitmore falou. Atrás dele, uma tela gigante projetava uma imagem do Parque Bryan, congelado na luz dourada do outono, com um banco vazio em primeiro plano. Ao lado dele, um homem de cabelos grisalhos, vestido com um terno cinza ligeiramente amassado, mas perfeitamente limpo, observava a cena sem procurar os holofotes. Seu nome agora era conhecido, inscrito nas colunas do New York Times, citado em aparelhos de televisão e até discutido em salas de aula universitárias. Caleb Foster, que era simplesmente chamado de o vigia do Bryan Park. Richard se aproximou do microfone.
Sua voz era grave, confiante, mas emotiva. Estou viva por causa de um homem que todos nós aprendemos a ignorar. Um homem que eu provavelmente teria ignorado se o nosso encontro não tivesse sido uma questão de vida ou morte. Um murmúrio percorreu a sala. Caleb permaneceu impassível. Sem ele eu não estaria aqui. Não foi um ato de caridade. Foi um ato de lucidez. Ele me viu quando ninguém estava olhando. E ele entendeu o que nem os maiores especialistas conseguiram ver. Porque ele sabia. Porque ele não tinha mais nada a perder, exceto a sua verdade. Aplausos irromperam. Não uma ovação estrondosa. Uma homenagem sincera. Richard levantou a mão levemente e então se virou para Caleb. Eu queria oferecer a ele tudo o que oferecemos a quem salva vidas. Um cheque, um emprego, um apartamento. Mas Caleb Foster recusou tudo isso. Ele só concordou com uma coisa. Um pedido. Ele deu um passo para trás, revelando uma tela exibindo uma fachada ultramoderna, misturando vidro e aço, localizada no Bronx. Um edifício sóbrio e luminoso, cuja entrada era marcada por uma inscrição em elegantes letras metálicas. Laboratórios Stand-Up, um centro de pesquisa independente, aberto a jovens pesquisadores de todas as origens. Com um único critério, mérito. Um zoom revelou a placa na entrada. Gravada no metal escovado, havia uma frase simples porém impactante. Não se sente onde esperam que você caia. Uma metáfora que se tornou um lema. Caleb, visivelmente emocionado, caminhou lentamente até o palco. Hesitante, pegou o microfone, primeiro olhando ao redor da sala e depois focando o olhar nos rostos jovens na primeira fila. Conheci a luz dos laboratórios, depois a escuridão das ruas. Este centro não é para mim. É para aqueles que não são esperados em lugar nenhum, aqueles que têm ideias, entusiasmo, mas não têm acesso aos corredores do conhecimento. Ele fez uma pausa. Um verdadeiro gênio nem sempre usa um jaleco branco ou um Rolex. Às vezes caminha no frio, com a cabeça cheia de teorias e o estômago vazio. Este centro existe para que esses gênios não sejam mais invisíveis. Um estrondoso aplauso o interrompeu. Sem flashes desta vez. Apenas lágrimas, sorrisos e cabeças se endireitando na multidão. Poucos dias depois, Caleb caminhou pelos corredores imaculados de laboratórios Stand-Up. Ele vestia uma camisa branca larga e sapatos novos, ainda duros. A cada passo, rapazes e moças o cumprimentavam respeitosamente. Quadros exibindo projetos atuais decoravam as paredes. Interface neural de código aberto, memória aumentada por simulação holográfica, biotecnologia sem patentes. Ele parou em frente a uma sala envidraçada onde um jovem de ascendência filipina programava em um laptop antigo. Caleb sorriu e murmurou para si mesmo. É por isso que ainda estou de pé. Atrás dele, acima da entrada, uma câmera embutida registrava discretamente a cena. Não para a vigilância, mas para a história. Porque no mundo onde a verdade é muitas vezes afogada no silêncio, um homem invisível gritou apenas forte o suficiente. E salvando um homem, ele havia salvado muito mais que um império. Ele havia aberto uma porta.